apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico otorrino Toino Lobo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Toino, bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Vou aproveitar aqui a pauta aqui das mulheres, né? Quem é que mais procura, por exemplo, o consultório odontológico? É o homem, é a mulher? Quem é que tem mais coragem, por exemplo, de procurar os atendimentos? Odontológico, eu não tenho essa informação para lhe passar, não. Ah, perdão, é otorrino, né? Mas otorrino é muito diversificado. Tem idoso, tem criança, tem sexo masculino, tem sexo feminino. Essa prevalência não existe em relação ao sexo, não. A gente tem participação de todos os sexos e todas as idades. Hoje, nosso tema vai girar em torno do assunto rinossinusites, Marcos. São um tema bastante prevalente, esse sim, bastante prevalente no consultório do otorrinolaringologista, porque tem uma incidência muito alta desse tipo de patologia. Então, hoje a gente queria falar sobre esse tema. Vamos lá então, quais são as principais dicas? Rinossinusites é uma doença bastante comum e bastante ampla em sua classificação. Tem todo tipo de doença que pode levar a rinossinusites. Então vamos lá. Nariz e seios da face, eles compõem um conjunto, não é um isolado do outro. O nariz e seus paranasais, que é o nome mais correto, são comunicados entre si. E geralmente a doença, a patologia de um deles afeta também o seu vizinho, tá certo? Então, raramente a gente tem uma doença exclusivamente do nariz ou exclusivamente dos seios paranasais. Na maioria das vezes, a doença ela é contígua, acomete os dois setores ao mesmo tempo. Então, rinossinusites são as doenças que acometem essa região, causando um processo inflamatório. A mucosa do nariz, a mucosa dos seios paranasais sofre um processo inflamatório nessas situações. E são muitas doenças, como eu disse inicialmente, que podem levar a esse tipo de situação. As mais comuns são as rinossinusites do tipo alérgica, as rinites alérgicas, como é mais conhecida, entendeu? A rinite, ela não se restringe, a rinite alérgica, ela não se restringe somente ao nariz, ela atinge também os seios paranasais, causando alguns tipos de desconforto gerados pelo processo inflamatório dessa região. Então ela pode começar a reter secreção, ela pode dificultar a drenagem do seio da face dessa secreção, ela vai ficando presa e causa dor, causa desconforto e, como eu disse, contígua à doença do nariz. Então, existem vários tipos de rinite. A rinite alérgica é mais comum, mas não é a única. Existe a rinite vasomotora, que é causada por uso excessivo de medicamento com vasoconstrictor, aquele medicamento que a pessoa bota para desentupir o nariz, que tem ação imediata, ele pode causar um tipo de rinite chamada rinite vasomotora. Então, para as pessoas que usam esses medicamentos, eu não vou poder citar nomes comerciais aqui, mas se você bota o remédio no nariz e imediatamente ele desentope, ele provavelmente tem um vasoconstrictor. E as pessoas que usam esse medicamento de longo prazo têm tendência a cada vez usar mais, não porque está ficando viciado, porque está agravando o problema que já existia antes, ele provavelmente já tinha uma rinite alérgica antes, e terminou desenvolvendo uma rinite vasomotora. Então, a essas pessoas eu dou alerta, evite esse uso regular de medicamento com vasoconstrictor. Existem também as rinossinusites infecciosas, a sinusite propriamente dita, como é mais conhecida, é quando um agente infeccioso coloniza essa região e causa uma inflamação. As mais comuns, as rinossinusites virais, toda gripe ela é também um tipo de rinossinosite, o Covid, o resfriado, ele termina causando um processo inflamatório dessa mucosa e não deixa de se encaixar como uma rinossinosite. Transitória, ela acabou a gripe, acabou a doença, mas não deixa de se encaixar. E as mais temidas, digamos assim, as que dão maior sintomatologia, as rinossinusites bacterianas, a infecção causada por uma bactéria que geralmente precisa de uma doença pregressa, uma gripe, um resfriado ou uma rinite não tratada. Aí a bactéria aproveita uma situação favorável a ela, o seio da face se torna muito demasiada mucosa, quando já tem uma rinite, quando tem uma gripe, a secreção, como eu disse, pode ficar retida,
tem dificuldade de oxigenação dessa mucosa, tem dificuldade de circulação sanguínea para essa mucosa. Então, se cria um meio favorável, a bactéria que já existe nessa região, ela vai se multiplicar em excesso e causar uma infecção secundária, que é a sinusite propriamente dita, como é mais conhecida. E aí, nesses casos, só com antibiótico, é um tratamento mais complexo um pouco e, às vezes, em alguns casos, quando a pessoa demora muito a tratar e deixa que esse processo vire uma infecção crônica, em algumas situações a gente tem que recorrer a procedimento cirúrgico para poder realmente debelar a infecção. Tem perguntas no nosso WhatsApp 992053030. Bom dia. Eu ando sentindo muitas dores de cabeça e numa dessas minhas idas para a urgência eu fiz uma tomografia e nessa tomografia deu um cisto maxilar. Pode ser essa dor de cabeça provocada por esse cisto? E se isso é caso de cirurgia? E aí, doutor Enio? Cisto de retenção mucoso maxilar, se é esse o cisto que ela tem, provavelmente sim. Na maioria das vezes ele é totalmente inofensivo à saúde. Ele não causa nenhum mal à saúde, nem dor e nem doença. Digamos que é um achado de exame. Como é que ocorre a formação desse tipo de cisto? A mucosa, ela produz, como o próprio nome diz, muco. Então, esse muco ele pode ser produzido numa posição invertida, ao invés de drenar para a luz, quer dizer, para a região onde ele deveria drenar, que é o interior da cavidade do seio da face, ela pode drenar para baixo da mucosa. E aí vai ficando preso e forma aquele bolsão, é um cisto. Não prejudica em absolutamente nada a saúde, na maioria das vezes, a não ser que esse cisto seja na região de drenagem do seio da face. O seio da face, ele, digamos, é uma cavidade, um oco dentro do osso, e tem um orifíciozinho por onde sai a secreção naturalmente produzida lá. Se o cisto for nessa região de drenagem, ele pode dificultar a drenagem e aí sim causar sintomas e doenças. Mas é muito, muito raro isso acontecer. Na grande maioria das vezes, o cisto de retenção mucosa ele é totalmente inofensivo, a menos que seja situado nessa região que eu citei. Então, só para explicar para o ouvinte, existe uma diferença entre a rinocinusite e a sinusite? Existe. Sinusite, na verdade, como eu disse, raramente tem uma doença exclusiva do seio da face, só sinusite, ou uma exclusiva do nariz, só rinite. Na grande maioria das vezes, é um conjunto da obra que ocorre. Tanto o nariz como os seios da face, os seios paranasais, eles inflamam. Popularmente falando, a grande maioria das pessoas chama rinite as doenças de origem alérgica. A rinite alérgica que inflama o nariz e causa sintomas como obstrução nasal, espirro, coriza, coceira são os mais comuns. Mas também pode causar dor na região da face, dor de cabeça, cefaleia. Esse tipo de sintoma pode ocorrer nas rinites alérgicas também, quando elas são mais intensas. Já a sinusite, como é mais conhecida popularmente, é também uma rinocinusite, porque inflama o seio paranasal e inflama o nariz também. Não inflama somente o seio da face. Só que ela não é um quadro causado por um processo alérgico puramente. É um quadro infeccioso causado por bactéria na maioria das vezes e o tratamento é totalmente diferente de uma rinite alérgica. Tem que se recorrer a antibióticos e é um tratamento mais complexo um pouco. Então, de uma forma popular, vamos chamar rinite de aquele quadro alérgico do nariz, mas que também acomete os seios da face. E sinusite chamemos o quadro infeccioso, que acomete os seios da face, mas também tem comprometimento nasal. Os sintomas são muito parecidos. Rinite e sinusite têm sintomas muito parecidos. Na maioria das vezes, a sinusite, a infecção, é um quadro mais exuberante, tem sintomas mais fortes. Todos aqueles que eu já falei, obstrução nasal, espirro, coriza e coceira pode ocorrer, mas principalmente a obstrução nasal e a rinorreia, que é a drenagem e secreção pelo nariz, que pode ser uma secreção mais amarelada, mais esverdeada. E a cefaleia, geralmente, a dor de cabeça é mais intensa também, é uma dor de cabeça mais forte e é um quadro agudo. A pessoa está bem hoje, vai gripa, e vai indo, a gripe tem uma piora, sabe? Eu estou com gripe há 20 dias. Não é mais gripe. Gripe não dura 20 dias. Quando a pessoa demora 10 dias ou mais de uma gripe e não melhora, pode suspeitar que tenha algum quadro secundário à gripe. Se aproveitou da situação, digamos assim, que a gripe causou e veio uma segunda doença sobreposta a ela, muitas vezes uma sinusite. Doutor Enio, bom dia. Minha filha tem 1 ano de idade, ela tem crises de espirro e depois escorre muito o nariz. Pode ser rinite? Pode ser rinite, sim. Esse é um dos sintomas muito comum. Não tem idade para ocorrer. Ocorre desde um recém-nascido até um idoso.
E os sintomas são bastante prevalentes desse tipo de sintoma aí. Espirro, coriza, obstrução nasal, coceira, são os mais comuns. Qualquer pessoa que tenha frequentemente esse sintoma pode sim se tratar de uma pessoa portadora de rinite. E se for rinite alérgica, uma notícia boa, nada grave. Não é uma doença grave. Mas uma notícia não tão boa é que tem tratamento, a pessoa fica bem, passa bastante tempo bem, se for bem tratado, bem conduzido, mas não vai dizer assim, vou passar um tratamento para curar totalmente, para livrar essa pessoa da rinite. Ela é geneticamente determinada e a questão genética não tem como ser modificada. Então essa pessoa continuará sendo portadora de rinite, mas não viverá em crise. Outra pergunta que o ouvinte quer saber o seguinte, tanto ela como o esposo têm rinite. Qual é a chance do filho deles que vem aí, sucesso para eles, né, também ter rinite? Em primeiro lugar, parabéns pelo filhote que está chegando, mas realmente a chance é muito maior. Quando um dos pais já tem rinite, existe uma chance bem significativa de o filho herdar uma herança não tão desejada, mas de herdar essa característica. E quando ambos têm, essa chance aumenta muito, né? Vai ter uma possibilidade muito grande dele também ter rinite. Não quer dizer que todos os filhos, se eles tiverem 10 filhos, que todos os filhos vão ter rinite, não. Obviamente que não, que a genética não funciona dessa forma. Mas há uma chance bem maior do que quando os pais não têm rinite ou quando apenas um dos pais tem. Outra pergunta, o ouvinte quer saber se dor de ouvido é sinal de sinusite. Não, sinusite é uma infecção dos seios paranasais. Ele não causa diretamente dor no ouvido, não. O que é bastante comum é a concomitância de duas doenças. O seio da face, o seio paranasal, ele inflama muitas vezes secundariamente, como eu disse. Às vezes já tem uma inflamação do nariz por uma rinite, por uma gripe ou qualquer dessas doenças. E aí termina criando aquela situação que eu citei anteriormente, que pode levar a uma infecção dos seios da face, dos seios paranasais. Da mesma forma, o ouvido se comunica também com essa região do nariz e do mesmo mecanismo pode ocorrer também infecção do ouvido na mesma época, inclusive, em que a pessoa está com uma sinusite. A pessoa pode ter uma otite média juntamente com uma sinusite. Então, se a pessoa está com sintomas nasosinusais, aqueles que eu já falei, e também está com dor de ouvido, é muito provável que essa pessoa esteja com duas doenças ao mesmo tempo. Uma otite média e uma sinusite. Tem que tratar primeiro qual delas, por exemplo? A questão da dor do ouvido? As duas serão tratadas simultaneamente. Não precisa a gente tratar uma, esperar que fique bom de uma dessas doenças para depois começar o tratamento da outra, não. Até porque os medicamentos usados para uma e para outra, muitas vezes são simultâneos. A gente vai usar o mesmo medicamento para tratar as duas doenças. Vai ter uma particularidade para a doença do ouvido, vai ter uma particularidade para a doença dos seios paranasais, mas boa parte dos medicamentos são equivalentes. Vai ter a mesma ação, tanto para a sinusite como para a otite. Tem uma pergunta aqui, não sei se é da sua área, nós vamos colocar, de repente você pode dar uma contribuição com relação a essa questão do nosso ouvinte. Mas eu sofro de aciúria, o gama-aciúria meio do ar. Tem remédio para baixar mais esse aciúria? Eu entendi ácido Eu úrico. acho que é ácido úrico alto. Tem remédio sim. O primeiro remédio é controlar a alimentação. Alguns alimentos, eles realmente elevam o ácido úrico, principalmente os de fonte proteica muito alta. Carnes vermelhas, principalmente, elevam bastante. Feijão. Alguns alimentos, ele já deve ter sido orientado quanto a isso, vão elevar o ácido úrico e esses alimentos devem ser evitados na medida do possível. Quando não é suficiente, quando essa medida não é suficiente, existe um medicamentozinho para tratar e para baixar o ácido úrico, que a gente também não vai poder citar aqui o nome de medicamento, mas existe sim. Se ele já tentou a dieta e continua com esse teor alto, sugiro que ele procure um médico, faça um acompanhamento para realmente controlar isso aí, tem como controlar. O problema do ácido úrico alto é que ele pode desenvolver uma doença chamada gota, que vai inflamar as articulações e aquela expressão, dói sua gota, vem daí. É bastante doloroso, limita bastante a vida do paciente. Se esse senhor que fez a pergunta não tem ainda dor na articulação, é importantíssimo que ele trate antes que surja essa dor, porque depois que começar fica mais difícil controlar. E dizem que para quem tem é ruim, viu? Maltrata bastante. A tal da dor da gota, né? Tem uma pergunta aqui, o ouvinte quer saber o seguinte: há como reduzir os impactos, os malefícios do ventilador? Ventilador é ruim? Ventilador para quem tem rinite prejudica bastante. Por quê? Toda casa
por mais limpa que ela seja, ela vai ter um depósitozinho de partículas de poeira ocorrendo durante todo o dia. 24 horas por dia, está chegando poeira na sua casa, está chegando poeira na minha casa, em qualquer casa. Então essa poeira vai se depositar numa superfície e vai ficar quietinha lá. Outra parte vai ficar em suspensão no ar até se depositar. O ventilador, ele vai, na medida que ele é ligado, vai recircular essa partícula que está quietinha lá num canto. Então a partícula que está quietinha, ela já não vai prejudicar quem tem rinite. Por quê? Porque ela não está circulando, a pessoa não está respirando aquela partícula. À medida que ela é posta em suspensão novamente e aí fica no ar, a pessoa vai estar respirando o ar e, obviamente, vai aspirar parte dessas partículas e piora da rinite. Então, por isso que o ventilador é, sim, prejudicial para quem tem o quadro alérgico. Nunca vai ser eficiente usar o ventilador do ponto de vista de tratamento de rinite. Então, sempre que usar vai prejudicar. Agora, ele prejudica menos se, antes de usar, passar um pano no quarto, tanto nos móveis como no piso, e usá-lo o mais distante possível da pessoa. Quanto mais próximo ficar, em cima do rosto do paciente mesmo, pior será. Mais partícula de poeira ele vai jogar no rosto dessa pessoa e mais partícula de poeira ele vai aspirar. Quanto mais distante, menor será essa concentração. Então, ele prejudica menos quando usado bem mais distante da pessoa que vai usá-lo. Eu sei que a nossa região é muito quente, muitas vezes não dá para ficar sem um ventilador. Mas se tem rinite e se vai usar, pelo menos adotar essas medidas. Fazer a limpeza do quarto antes de ligar, com um pano molhado, não adianta vassoura, espanador, e usá-lo o mais distante possível. E o ventilador do carro, ele é muito mais prejudicial? O ventilador do carro, você diz o ar-condicionado... Porque tem o ar e tem o ventilador, né? Tem o ar e tem o ventilador. Da mesma forma que o de casa pode jogar poeira no nosso rosto, do carro também. O do carro tem, na verdade, um filtro, né? Tanto o ar-condicionado como o ventilador, eu acho que o filtro não é tão eficiente, mas o do ar-condicionado tem um filtro que ele bloqueia parte das partículas que vem do ar de fora e ele, digamos, impede que essa partícula chegue na totalidade de dentro do carro. Mas não é 100% eficiente. Obviamente, todo filtro ele pode deixar pequenas partículas passarem. Não deixa de prejudicar. O ar-condicionado do carro, ele prejudica mais pelo choque térmico. A pessoa que está numa região quente como a nossa, o carro pegando fogo, sai daqui da rádio, você vai sair daqui, vamos supor, perto de meio-dia. Seu carro está ali no sol, pegando fogo. Você entra no carro, tem o efeito estufa, o carro está mais quente ainda. Aí você, liga o ar-condicionado, ventão na sua cara. Então, esse choque térmico, ele termina sendo mais prejudicial do que o próprio vento. Gente, que dica boa aí, Dudu. Então, no caso, chegou no carro antes de entrar, baixa os vidros. Baixa os vidros, abre o carro, deixa um tempinho, abre. Eu sei que em termos de segurança isso, às vezes até temerário eu dizer isso, mas se for numa região segura, abre o carro, deixa um tempinho para depois entrar, sair aquele bafo quente dentro do carro. E em trajetos curtos, como aqui em Caicó, a grande maioria dos trajetos é curto, ou em qualquer cidade da redondeza, pode até ligar o ar, mas vá de vidro aberto. Vá de vidro aberto para não gerar um novo choque térmico quando você chegar no destino, ter que sair do frio para o quente novamente. Em viagens, não. Em viagens, vai sair daqui para Serra Negra, sair daqui para Jardim Seridó, pode ligar o ar-condicionado sem problema. Agora, da mesma forma, evite o vento no rosto, não jogue diretamente o vento no seu rosto, não. Marcos, bom dia. Passando aqui para parabenizar meu amigo Dr. Enio pela excelente explanação e pelo êxito do seu filho Enzo, do último Enem, para o curso de Direito. Abraço a todos. Quem está aqui mandando essa mensagem, nosso querido amigo Dr. Eliezer Gugel, né? Muito obrigado, meu amigo Eliezer. Fonoaudiólogo, né? O Júnior, chamado... Eliezer Júnior, né? É conhecido pelos mais próximos como Júnior. Doutor Júnior. Figuraço. Muito Quero obrigado. muito bem. Parabéns para o Enzo aí, né? Seu filhote aí, foi aprovado no... Parabéns a Enzo e parabéns a todos os aprovados ontem. Eu gostaria de deixar também um abraço àqueles que não obtiveram êxito, mas que se esforçaram durante todo o ano e sugerir. Quem quer trabalhar numa certa área, não obteve êxito esse ano, não desista não. Siga em frente, todo ano tem. A maioria das pessoas que está fazendo Enem é muito jovem, não há motivo para desistir na primeira derrota. A pessoa que realmente quer algo tem que batalhar por ela, nem sempre vai cair do céu, quer dizer, nunca vai cair do céu, a gente tem que fazer a nossa parte. E aqueles que não obtiveram esse ano, ano que vem tem mais, não desista não, siga em frente que
A sua hora vai chegar também. Dr. Eno Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardioquida, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 981544453. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até a próxima vez, se Deus quiser. 7 horas 49 minutos.